Amados, passando aqui mais uma vez para trazer mais uma parte do estudo sobre o homem de Provérbios. Já falamos o homem de Provérbios sábio, o homem sábio, e hoje nós vamos falar sobre o homem prudente. Já falei sobre a introdução do livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios ele foi quase todo escrito pelo rei Salomão. Não deixa de ser a palavra de Deus, o livro de Provérbios. Não por ter sido escrito por Salomão, não deixa de ser a palavra de Deus, nos inspira, nos traz entendimento, conhecimento, tem vários conselhos para várias áreas da nossa vida. É interessante ler o livro de Provérbios, todo mês, se possível. Se você pegar um capítulo por dia, dentro de um mês, você lê todo o livro de Provérbios. É interessante meditar nesse livro. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, ok? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos a Deus em oração nesse instante. Pai, nós queremos nesse instante, Santo Deus, colocar nossas vidas diante do Senhor. Que mais uma vez a sabedoria do Senhor, ó Pai, venha sobre nós, para que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós dentro desse pequeno estudo, Senhor Deus. Para a honra e a glória do teu nome, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei aqui o significado da palavra prudente, né? Peguei no dicionário prudente, cauteloso, perspicaz, cuidadoso com as consequências, medidas ou ações. E no hebraico, a palavra no hebraico prudente tem os seguintes significados: habilidosos, cuidadoso, inteligente, orientar intencionalmente, astuto e sutil. Isso é a palavra prudente dentro do seu entendimento dicionário, dentro do dicionário e na palavra, a palavra, o significado também do hebraico. Dividi em dois tópicos, tá? Ações do homem prudente e características do homem prudente. Vamos ver o que dentro do livro de Provérbios nós podemos tirar, absorver para nossas vidas, conselhos dentro do livro de Provérbios, dentro desses dois tópicos. Ações do homem prudente. Eu dividi em alguns tópicos aí, como vocês podem ver, do A ao E, eu pontuei, e a letra A eu coloco, controla seu temperamento. O homem prudente, ele controla seu temperamento. Onde podemos ver isso? Provérbios 12, capítulo 12, verso 16, que diz o seguinte: a ira do insensato logo se revela, mas o prudente encobre a afronta. Ou seja, ele se controla, ele controla o seu temperamento. O homem prudente, ele controla. O homem sensato, ele revela, né, o seu temperamento. Mas o homem prudente, o quê? Cobre a afronta. Ele evita, ele recua, para. Letra B, encobre o conhecimento. Encobre o conhecimento. O homem prudente encobre o conhecimento. Provérbios, capítulo 12, verso 23. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estutícia. Bem claro que o homem prudente está como se tivesse um passo à frente das pessoas insensatas, das pessoas que não param para pensar nas suas atitudes, né? É bem lógico e bem contundente isso dentro do livro de Provérbios, trazer esse conhecimento para nós de como um homem prudente deve agir. Letra C, reúne conhecimento. O homem prudente, outra característica dele é reunir conhecimento. Provérbios capítulo 13, verso 16, 1, 2 e 3, eu dividi em três pontos aí, três versículos eu peguei dentro
do livro de Provérbios para nos trazer um entendimento sobre reunir conhecimento. Provérbios 13, verso 16. Em tudo o homem prudente procede com conhecimento, mas o tolo espreia a sua insensatez. Repito, em tudo o homem prudente procede com conhecimento, mas o tolo espreia a sua insensatez. 2. Provérbios capítulo 14, verso 18. Os simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Provérbios 14, verso 18. O coração do número 3 aí. O coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento. Provérbios 18, verso 15. Estou deixando bem enfático o número 1, letra C, número 1, número 2, número 3, para você ir me acompanhando aí no slide que está na sua tela. E repito 3. O coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento. O coração do entendido adquire o quê? Conhecimento. E os seus ouvidos, e o ouvido dos sábios, o quê? Busca o quê? Conhecimento. O homem prudente tem essas características, reúne conhecimento. É outro ponto. A letra D, outra característica do homem prudente, dá atenção à repreensão. O homem prudente, ele dá atenção à repreensão. Provérbios 15, verso 5. O insensato despreza a correção e seu pai, mas o que atende à demonstração prudentemente se haverá. Uma coisa que nós, seres humanos, raramente gostamos é de ser repreendidos. A repreensão, muitas vezes, é algo que nos constrange. E, por esse fator, nós ficamos com o pé meio atrás quando somos repreendidos. Mas o prudente, ele atende, ele dá atenção para a repreensão, ele tira alguma coisa boa da repreensão. O homem sábio, como eu já falei no estudo passado, ele tem também essa característica de dar atenção à repreensão. É muito interessante vermos e pararmos para analisar se nós estamos dentro desse contexto, se temos vivido dessa forma. E aí, auto nos avaliando, nós vamos ver se nós estamos encaixados dentro desse ponto, né, de ser um homem prudente, né, dessa ação do homem prudente. Se isso está sendo englobado dentro de nós estamos realmente, de fato, vivendo isso. Letra E, prevê pecado. Uma outra característica da ação do homem prudente, outra característica é prever pecado. 2 pontos aí. 1, o prudente vê o perigo e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22, 3. E o ponto 2, o Provérbios 27, 12, é quase idêntico ao Provérbios 22, 3. Ó. O prudente vê o mal e se esconde. Um era o perigo e agora o mal. Ele vê o perigo, o mal, mas os insensatos passam adiante e sofrem a pena. Mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Né? E poderia aí colocar insensato nos dois. Nós temos que ter este ponto bem fixado nas nossas vidas, para permanecermos como um homem prudente, né? Prevê o pecado e esconde-se o perigo e o mal.
né? Eu tenho um ditado muito um, dois, três. Meu pai sempre falava uma coisa: olha, quando você viu uma confusão, uma briga, algo desse tipo, passe longe, não passe próximo, não queira nem saber, saia de perto, não fique perto. Porque é uma característica da pessoa que prudente, né? Prevê o pecado, prevê o perigo, né? O perigo. Aí podia, no pecado, podia falar aqui de várias situações, né? Uma situação de um assédio, nós temos que correr, né? Hoje em dia, eu falo muito, né? As redes sociais estão aí e está ali na nossa mão um dispositivo onde só você e Deus está ali observando, né, o que você está vendo, muitas vezes. E vai de você, né, entrar em alguns aplicativos ali ou não, ou algumas cenas que ali passam, é correr, é prever o pecado e correr, passar longe, como os dois versos aí deixam bem claro para nós. O segundo ponto que eu coloquei foi características do homem prudente, né? Nós falamos sobre as ações do homem prudente, só repetindo, controla seu temperamento, encobre o conhecimento, reúne conhecimento, dá atenção à repreensão e prevê o pecado. E citei todos os versos aí das ações. E agora, como características do homem prudente, que características seriam isso? Essas? Eu dividi em três pontos aí, A, B e C. Entende seu caminho, tem sabedoria e vê o mal. São características do homem prudente. Vamos ver que características são essas? Provérbios 14, 8. Dentro de entendendo o seu caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, porém a estutícia dos tolos é enganar. Olha, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. O homem prudente ele tem que entender o seu caminho, porém a estutícia dos tolos é enganar, enganar. Né? A sabedoria do prudente é entender os seus caminhos, porém a estutícia dos tolos é enganar. Né? O homem prudente ele não é uma pessoa que engana, ele fala a verdade, ele está ali para cumprir um papel de um cidadão realmente do reino, vamos dizer assim, vamos colocar assim, né? A mentira, o engano, não faz parte do homem prudente. Quando um estudo desse está englobado dentro do homem, da pessoa, um cristão, nós estamos falando aqui do aspecto da pessoa cristã, pessoa que se converteu, que é convertida de fato, que quer realmente ir morar no céu, vamos falar assim. A atitude é totalmente diferente do homem do mundo, né? E aí nós estamos falando para homens que têm esta convicção, que estão indo para o céu. 2. O simples dá crédito a tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Olha, o simples dá crédito a tudo. Eu podia colocar aí o tolo, né? Tem uma outra versão que diz: o tolo dá crédito a tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14, verso 15. O simples dá crédito a tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Outra característica, tem sabedoria. O homem prudente tem sabedoria. Também 2 pontos aí dentro de 2 versículos. Vamos ler. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição. Provérbios 8, verso 12. 2. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o saber. Provérbios 16, 21. Né? E a doçura dos lábios aumenta o saber. Provérbios 16, 21. Outra característica, vê o mal. O homem prudente, outra característica dele é ver o mal.
Provérbios 22, verso 3. Vamos ler. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Aí eu coloquei uma observação aqui embaixo. A palavra sofrer a pena, que está até grifado aí em amarelo, né? Eu coloquei aqui significa estar ou infligir penalidade. Ou seja, o prudente vê o perigo e esconde-se, mas os simples passam adiante e infringem, né? Ou estão na pena, na penalidade, fazem a penalidade, né? Mas o prudente, ele vê o mal, ele vê o mal, ele se antecipa, né? O prudente, ele se antecipa, ele vai adiante, ele vê o que vai acontecer. Amados, esse, dentro do homem de Provérbios, é só ter aí, não vou me adiantar mais. São estudos rápidos, até para que você também tenha um tempinho, né, para meditar, analisar. Espero que tenha ajudado, que esteja ajudando os amados. Falamos hoje sobre, só passando aqui bem rápido, sobre o homem prudente. Falei sobre os significados. Ação 1.1, ação do homem prudente, pontuei aí as ações, né? E coloquei o ponto 2, características do homem prudente, e também pontuei, e tudo está dentro do livro, baseado, todos os tópicos, todos os pontos baseados dentro do livro de Provérbios. Repito o que eu repeti no começo, se você puder estudar mais a fundo o livro de Provérbios, escutá-lo diariamente, um capítulo por dia, no mês todo você vai estar lendo todo o livro de Provérbios. Espero que esse estudo esteja ajudando você, que Deus abençoe a tua vida e nós vamos nos ver no próximo estudo. Deus abençoe, meus amados. Fiquem na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e nos vemos no próximo estudo. Uma introdução ao livro de Provérbios. O rei Salomão escreveu a maioria dos provérbios. Salomão se tornou rei de Israel em 1037 a.C. Jeová deu a ele uma sabedoria extraordinária. Quase todos os provérbios de Salomão foram escritos enquanto ele era rei. Mas parece que os provérbios dele só foram reunidos para formar um livro por volta de 717 a.C., em Jerusalém, antes do fim do reinado de Ezequias. O livro de Provérbios tem conselhos de Deus para todos os aspectos do nosso dia a dia, até para assuntos comerciais e familiares. Esse livro nos prepara para o novo mundo que o reino de Deus trará. Provérbios tem 31 capítulos, divididos em 5 partes. As 3 primeiras partes são palavras de Salomão. A primeira, os capítulos 1 a 9, tem conselhos de um pai para um filho sobre vários assuntos. Por exemplo, o pai alerta o filho sobre as consequências de não controlar os desejos errados e destaca a importância de confiar na sabedoria de Deus. A segunda parte é chamada Provérbios de Salomão e a terceira, Provérbios de Salomão transcritos pelos homens de Ezequias. Essas partes têm declarações curtas que fazem o leitor pensar. Muitos provérbios mostram más qualidades que devemos evitar e boas qualidades que devemos cultivar. Nessas partes aparecem vários contrastes, como preguiça e diligência, egoísmo e generosidade. Essas pequenas comparações são ensinamentos simples e práticos. Essas 2 partes contêm mais de 500 provérbios de Salomão. Você sabia? A Bíblia diz que Salomão falou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. A quarta parte é o capítulo 30, que foi escrito por Agur. Para destacar a sabedoria de Deus, Agur faz várias comparações de 4 coisas. Por exemplo,
4 animais pequenos, mas sábios por natureza. O último capítulo de Provérbios foi escrito por Lemuel. Alguns acham que Lemuel era outro nome de Salomão. Esse capítulo descreve a esposa capaz. Mostra as qualidades dela e o papel importante que ela tem na família. Devemos buscar a sabedoria de Deus como se fosse um tesouro escondido, mas diferente da prata e do ouro, o valor dela é eterno. Ao ler o livro de Provérbios, veja como ele mostra a importância de confiar na sabedoria de Deus, não na nossa. Quais qualidades devemos cultivar e quais devemos evitar. E como ele nos prepara para o novo mundo que o reino de Deus trará.